Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Nós estamos iniciando uma nova edição do Opinião. Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, contando com a participação, a presença do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Temos muito que conversar hoje, Roberto. Tudo bem? Bem, muito bem. E nós vamos de imediato ver o primeiro VT do programa de hoje, que evidentemente o tema se impõe, é a escolha do novo Papa, o Papa Leão XIV. Vamos ver o VT, por favor. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera conhecer Leão XIV em breve e que é uma grande honra para o país ter o primeiro Papa norte-americano. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que é um momento histórico para a Igreja Católica e seus fiéis e desejou que o pontificado seja de paz e esperança. Para a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, as palavras de Leão XIV são um poderoso chamado à paz, à fraternidade e à responsabilidade. O presidente da Argentina, Javier Milei, publicou uma foto feita por inteligência artificial com a imagem de um papa com cabeça de leão e escreveu que as forças do céu deram seu sinal de forma clara. Já a presidente peruana, Dina Boluarte, considerou um momento histórico para o país. Leão XIV passou boa parte do ordenado pastoral no Peru. Viva el Papa León XIV, viva el Peru. Líderes de países em conflito também homenagearam o novo Papa. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que confia que o diálogo construtivo e a cooperação estabelecidos entre a Rússia e o Vaticano continuem a desenvolver-se com base nos valores cristãos que os unem. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que o país aprecia profundamente a posição constante da Santa Sé em favor do respeito ao direito internacional, condenando a agressão militar da Rússia e protegendo os direitos dos civis inocentes. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desejou ao primeiro Papa norte-americano sucesso em promover a esperança e a reconciliação entre todas as religiões. Muito bem, aí está a repercussão internacional da escolha do novo Papa, Papa Leão XIV, que é um Papa americano, mas que também tem a cidadania peruana. E com um poderoso, como se viu, como disse a primeira-ministra italiana, apelo à paz. Será que este Papa Leão XIV vai conseguir a sonhada paz no mundo, Roberto? Chico, eu vou começar por um outro ponto, porque eu nunca ouvi tanta bobagem em algumas emissoras de TV e uma pessoa, um professor da PUC, deu a explicação certa sobre a escolha do nome dele, porque na verdade a escolha do nome dele é um recado claro do que vai ser o pontificado do Robert. Tem nada a ver com Leão XIII, tem nada a ver com Leão Grande, foi o primeiro Papa a usar esse nome. Tem a ver com o recado que poucas pessoas perceberam. Francisco de Assis, que inspirou o nome do Bergoglio, tinha como seu melhor amigo o Frei Leão. Tanto que tem uma passagem muito bonita da história dos dois, em que eles, quando Francisco passava nas cidades onde ele ia e era sempre recebido pelos senhores daquelas vilas, ele comia com eles e depois ele fazia um sermão em praça pública e sempre acompanhado de Frei Leão. Numa determinada cidade que tinha um problema muito sério de corrupção dos senhores, Francisco se recusou a almoçar com o dono, o senhor da cidade, né? Lembre-se que nós estamos falando da Idade Média. E passou o dia inteiro com os pobres, comendo com eles. E não fez nenhum sermão. Quando eles estavam saindo da cidade, Frei Leão pergunta para ele: Francisco, por que você não fez nenhum sermão hoje? E o Francisco olha para ele e fala: meu amigo. Ele fala meu irmão, porque ele chamava o Leão de meu irmão. Nós hoje fizemos o maior sermão das nossas vidas. Nós demos o exemplo. Essa passagem é linda. E é Frei Leão que assume as ordens franciscanas quando Francisco se ausenta. Ele era o melhor amigo e o leal escudeiro de Francisco. O recado dado por este novo Papa, é claro, ele vai ser o leão de Francisco. Esse professor da PUC foi brilhante quando ele apontou nesse caminho. E por que o recado? Embora ele tenha, e ele seja lembrado pela imprensa pelo frufru, quem sou eu para julgar um casal homossexual,
da liberdade. O grande legado de Francisco foi mexer na estrutura da Igreja Católica, a estrutura corrompida da Igreja. Ele começou pela Cúria e se cercou de pessoas leais que já tinham demonstrado que também eram contra isso, como foi o caso dele, que tinha feito isso na ordem agostiniana, quando foi o prior. Francisco leva para ser o responsável pelo colégio de bispos, justamente porque ali está a fonte de toda a corrupção da igreja. O grande legado do Papa Francisco foi ter abolido um sem número de privilégios, Chico, que a igreja tinha. Para que as pessoas tenham uma ideia, a Igreja Católica tem um problema interno de estrutura, de luxo excessivo, de benesses e de corrupção. A OS mais corrupta que tem nesse país administrando o hospital está ligada à igreja. E só prenderam o presidente da OS, que era um empresário. Não foi nenhum bispo preso pela Polícia Federal, muito menos pelo GAECO. O grande legado de Francisco foi mexer nessa estrutura. Quem não lembra daquele grande escândalo nos anos 80 do Banco do Vaticano que lavava dinheiro da máfia? E ele começou bem. Francisco aboliu uma série de privilégios, isso nunca foi divulgado. Era preciso mexer na Cúria primeiro, para depois espalhar isso pelo mundo. Quem é o cara que vai fazer isso? O recado foi dado por ele. A escolha do nome não tem nada a ver com a Hero Novaro, com o Leão XIII. Tem a ver com o seguinte, se preparem, porque eu vou continuar o que ele fez. Os recados foram tantos, a escolha do nome, e nenhum dos dois é franciscano. Eles escolheram Francisco de Assis porque Francisco de Assis fez isso. Pregava o quê? A igreja tinha que estar com os pobres, e não no luxo. Francisco escolhe esse nome, Bergoglio escolhe esse nome, e o Robert escolhe Leão, o melhor amigo, fiel escudeiro e sucessor de Francisco. Justamente para mostrar e dar o grande recado. Eu vou continuar limpando a igreja. A igreja está passando, o problema é isso que as pessoas têm que entender. As grandes mudanças na prática, Francisco não mudou nada com a questão do conservadorismo. Ele nomeou cardeais comprometidos com a limpeza da igreja. Se a gente pensar bem, nem João Paulo II fez isso. E Bento XVI muito menos. Bento XVI era muito aferrado a essa estrutura da igreja. Quem não lembra, lógico, tem que ter no mínimo a minha idade, Chico. Você lembra bem disso. A teologia da libertação, que era um movimento pastoral não brasileiro, mas latino-americano, e que tinha em seu grande expoente Dom Helder Câmara, foi perseguida por Roma. Perseguida de forma maciça. João Paulo II era contra. Porque a teoria da libertação estava ligada não ao comunismo. A teoria da libertação estava ligada ao comprometimento da igreja com quem precisa dela, com os pobres. E justamente eles foram perseguidos, Dom Helder sempre foi. A gente lembra de pessoas que durante a ditadura atuaram do lado do povo. Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga. Dom Pedro Casaldáliga era muito ligado a Dom Helder Câmara. E haviam outros bispos na América do Sul, inclusive Bergoglio, que eram simpáticos a isso, porque também achavam que a igreja tinha que estar com os pobres e não frequentando festa em quartel. Então é justamente aí que eu acho que é o grande legado de Francisco, que Leão XIV vai levar. E não porque ele está homenageando Leão XIII. Ele está deixando claro, eu vou continuar a limpeza que Francisco iniciou. Ou seja, o legado. Exatamente. Muito bem, Roberto. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 9 de maio, hoje recebendo aqui nos estúdios com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, nós vamos passar do Papa para o outro tema momentoso, só que aqui este é nacional, é mais o escândalo da fraude do INSS. Vamos ver o ET, por favor. O pedido de bloqueio de bens, inclusive criptomoedas, soma pouco mais de 2,5 bilhões de reais. Os alvos são 12 entidades e seus dirigentes e 6 empresas suspeitas de atuar como intermediárias no esquema. São associações que foram criadas com o objetivo de fraudar esses descontos e ir por um caminho de extrair renda desses aposentados de maneira ilegal, de maneira criminosa. Nós estamos solicitando a apreensão dos passaportes de todos os dirigentes dessas entidades, para que eles não saiam do Brasil e que eles não saiam e façam nenhum tipo de movimentação patrimonial fora do país. Há forte suspeita, a partir dos relatos que nós temos nos dados de investigação, de que há uma estratégia de ocultação patrimonial fora do Brasil, conforme nós temos notícia dos relatórios de inteligência. Muito bem, aí está o VT e nessa decisão da AGU, do núcleo da fraude, com 12 entidades, 2 foram excluídas. A CONTAG e o Sindicato Nacional dos Aposentados, cujo vice-presidente é o irmão mais velho do presidente Lula, como se sabe, o Frei Chico. Os demais todos estão passando por essa situação, passaporte retido, enfim. E vai por aí, Roberto. Chegaremos a bom termo nisso, Roberto? Não, a gente está vivendo a mesma coisa. E engraçado que é um personagem que fez parte também de tudo aquilo que aconteceu na Lava Jato, Sim. né? O Bessias. Para Para quem não lembra, o advogado-geral da União é o Messias, que na gravação parece Bessias, que ia levar a nomeação do Lula como ministro feita pela Dilma para evitar a prisão dele. Exatamente. Ele está fazendo o papel dele, ele é funcionário do Lula, o Lula manda, ele obedece. Qual é a diferença da CONTAG, que é ligada à CUT, e do Sindicato Nacional dos Aposentados, que é uma aberração, porque Sindicato Nacional de Aposentado, qual é a categoria profissional? O sindicato representa a categoria profissional. Ou seja, são entidades também que só servem para dinheiro, arrecadar dinheiro. É porque é o irmão do Lula, o presidente. Ele está fazendo o que o chefe mandou, o vice-presidente. Por que que todas as outras vão ter que provar que o desconto era legal? Sim. Essas 2 são honestas, não precisa, porque uma é ligada à CUT, olha aí o Bessias. Uma é ligada à CUT e a outra é ligada ao irmão do Lula, portanto, à família do Lula. Então, é assim que as coisas vão correr. É um governo fadado a ir para o buraco, o Chico. A gente já vai, no próximo bloco, falar da viagem do Lula, porque é incrível como ele se enterra sozinho. Ele voltou, e a gente já falou isso a semana passada. O PT não mudou nada. E, aliás, Roberto, só para um parênteses para poder reforçar o que você está dizendo, o Lula cogita, inclusive, convocar o deputado Guilherme Boulos para ser secretário-geral da presidência. Ministro Guilherme Boulos, desde que ele não seja candidato nas próximas eleições. Eu acho que o Lula está pedindo para perder a eleição. Ele está implorando para perder a eleição. Porque é um troço que não dá para entender. Em primeiro lugar, o Boulos só perde a eleição. Ele só ganhou para deputado. Nas majoritárias ele nunca ganhou nada. E ele vai sempre perder. Por quê? A base dele é São Paulo, a menos que ele vá para o Nordeste. Porque em São Paulo ele nunca vai se eleger para nada. E obviamente que no segundo turno ele vai apoiar o candidato mais à esquerda. Então por que se preocuparem tanto com o Boulos? Agora, o Boulos ministro... Porque ele seria, sabe por quê, Roberto? A justificativa é que ele substituiria o ministro Márcio Macedo, que na avaliação do presidente Lula não estaria atuando bem com os movimentos sociais, cuja finalidade precípua da Secretaria-Geral da Presidência é essa, de articular os movimentos sociais em favor, evidentemente, das teses do governo. E o Boulos seria capaz, segundo o presidente Lula. Lógico. MST, MTST, o UNE. É lógico que ele consegue. Mas que já fazem parte, de alguma forma, do governo. Exato. Então, articular os outros movimentos.
Aí que tá, e eu acho que ele tem brigado com a Janja, porque o secretário-geral da presidência é a escolha dela, porque ela controla a agenda dele. Aí ele já pega o Sidônio e tira um monte de gente dela da Secretaria de Comunicação. Agora vai trocar o secretário-geral pelo Boulos, que é independente. Sim. Não vai submeter a ela. Eu acho que eles estão de mal. Não sei, alguma coisa aconteceu. Esse negócio dela ter ido para a França, ele deve ter ficado zangado, porque ele está cortando as asinhas dela. Ele está tirando todo mundo que ela botou. Então, é preocupante o que o Lula está fazendo. Ele está entregando o governo para a direita, de mão beijada. Por quê? Porque o PT se recusa a mudar. Se recusa a olhar para frente. Nesse caso do INSS, Chico, qual governo que não consegue em 2 anos e meio fazer uma radiografia de um órgão extremamente importante como o INSS? Sim. Não é inadmissível que em 2 anos e meio não tenha feito uma radiografia do que estava acontecendo. Com órgãos sérios como é a Dataprev, avisando, isso aqui está errado, a gente tem que bolar outras coisas. Aí o INSS, que obriga uma pessoa de 80 anos a ir provar que está viva, não exige prova de desconto, de filiação para desconto de mensalidade. Fora o escândalo dos consignados, que é muito maior. Isso aí, agora o governo está criando mecanismos para dificultar o acesso ao empréstimo consignado. Quer dizer, agora, aquele cidadão que precisa mesmo, de fato, do empréstimo consignado, vai ter muita dificuldade para obter. Então, e aí, Chico, a gente olha para uma coisa. O governo considera que endividar as pessoas é o caminho para distribuir dinheiro. Vamos pensar bem no que a gente está falando. Agora criar o consignado para a iniciativa privada, em que o patrão vai poder descontar da rescisão para poder quitar o empréstimo do funcionário. Muito bem. Já existe o adiantamento do fundo de garantia. Além do saque aniversário, Sim. você tem um empréstimo com o seu saldo de FGTS como garantia. O FGTS não foi criado para isso. O FGTS foi criado como ou uma poupança obrigatória, que vai chegar lá na frente na aposentadoria, você não foi mandado embora, você levanta tudo, ou quando você é mandado embora, para poder sobreviver, porque você vai receber auxílio-desemprego por 3, 4, 5 meses. Isso é desvirtuar o fundo de garantia. Aí você faz o quê? Você incentiva as pessoas a se endividarem pagando juros, acabando com o seu saldo de FGTS e comprometendo a sua rescisão, se endividando. Sim. Num país em que o Banco Central joga a taxa de juros para o espaço. Então, mas os juros do consignado é menor. Com a taxa de juros que o Banco Central está fazendo, olha quanto está a taxa de juros do consignado, Chico. Tem consignado a 3,7, 3,8. Consignado. Então, não dá mais para aguentar esse tipo de coisa. É incrível como esse governo não consegue enxergar o que está acontecendo. Ou vieram com um firme propósito de saquear o que der em 4 anos. Terminar o que não puderam fazer no governo da Dilma. É inacreditável. É inacreditável como um governo consegue ser tão cego a ponto de não reparar que a festa vai acabar. Porque não dá mais, não existe mais como sobreviver a isso, Chico. É saque, é assalto. É inacreditável como o PT não muda. E como se não bastasse, o PDT simplesmente, Parcela não aceitou a demissão do Carlos Lupe e agora está na oposição. Deixou a base do governo, parte do PDT. Olha, isso é no Brasil. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, de volta com a opinião desta sexta-feira, 9 de maio, hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. Agora mais um tema, viu, Roberto? E a visita do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rússia e China e seu encontro com Vladimir Putin. Um encontro, aliás, muito efusivo, simpático entre os dois. Vamos ver o VT.
O encontro foi no Kremlin, sede do governo e residência oficial do líder russo. Além do presidente Lula, Vladimir Putin recebeu o chinês Xi Jinping e outros líderes mundiais, muitos deles ditadores, como Nicolás Maduro da Venezuela. Por isso, a visita vem sendo mal avaliada entre especialistas em relações internacionais. Nesta quinta-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de realizar ataques no nordeste do país, mesmo durante a trégua de 3 dias proposta por Putin em razão das comemorações da vitória soviética. O conflito já dura mais de 3 anos. Não há números oficiais de mortos, mas a OTAN estima que pelo menos 1.200 pessoas são mortas ou feridas por dia na guerra. Muito bem, aí está o VT, Roberto. Lula visitando Vladimir Putin no dia da vitória na Segunda Guerra Mundial e no mesmo dia a Rússia ataca a Ucrânia. Ou seja, o conflito mundial continua e o Papa Leão XIV vai ter muito trabalho para conseguir a paz entre os países, Roberto. Chico, o Lula é aquela história dos dogmas do PT que não mudam, né? O Lula fez aquela coisa toda com as eleições na Venezuela, reconhecendo que não foram corretas, que o Nicolás Maduro deu um golpe, e está lá. Junto com ele. Junto com ele. E o Putin. Quer dizer, é inacreditável. Não, eu só queria lembrar uma coisa. Quem não lembra que Bolsonaro foi para a Rússia também, abraçou o Putin uma semana antes da invasão. E foi criticado por isso. Agora, a diplomacia incrível. brasileira está sendo criticada por esse... Lógico, mas o Brasil acabou. Você usa essa expressão e é verdade, Chico. É inacreditável, é um pior que o outro. O abraço dele no Putin, o Putin ele ficou até surpreso com o abraço. Meu irmão. Foi uma coisa muito afetuosa, né? E aí você nota claramente que a política externa brasileira é a mesma do Celso Amorim nos 2 primeiros mandatos. Não muda nada. Quando eu falo aqui, o PT não aprende com seus erros. Não aprendeu com a eleição de 2022 aqui em São Paulo. Vai fazer a mesma bobagem agora. Eu tenho certeza, Chico, se o Márcio sair candidato a governador, Márcio França, o PT não vai apoiá-lo. O Márcio coloca como condição básica que tem o lógico, apoio do PT e o Lula. Mas porque vai ter alguém do PT, vão querer lançar alguém. Daqui a pouco até a Gleisi Hoffmann vai mudar o título dela e vai querer ser governadora de São Paulo. A gente está vivendo um momento que é cômico. O Rui Costa quer ser presidente, quer ser candidato a presidente da República se o Lula não for. O pior ministro, mais maquiavélico. Um cara que só faz fogo amigo, bombardeia os próprios colegas de ministério. Ele quer ser candidato a presidente, um cara que não tem carisma para ser síndico de prédio. Foi governador da Bahia porque o Jacques Wagner fez a campanha dele, senão ele não teria sido eleito. É inacreditável como eles não entendem. Chico, na diplomacia, existe uma regra muito clara. Você nunca fala totalmente a verdade. Nenhum país faz isso. A não ser ditadores, porque eles acham que podem tudo. O Lula pode ter simpatia pelo Putin, existe a questão do BRICS, tem uma relação afetuosa com Maduro, não acha que é ditadura, mesmo com tudo mostrando claramente que é uma ditadura. Mas não precisa colocar a coisa dessa forma. A diplomacia brasileira foi extremamente infeliz. Por que ir comemorar o dia da vitória dos russos sem sentido nenhum, no meio de uma guerra que está mexendo com o mundo todo e que afeta o Brasil diretamente? Chico, eu não consigo entender uma razão prática. As relações comerciais com a Rússia já estão estabelecidas. O que ele foi fazer em Moscou, no meio de uma guerra? Jornalistas brasileiros, inclusive, tiveram um problema para chegar lá. Por quê? A Ucrânia também, eu vou dizer uma coisa claramente, quando você fala de gostar, eu também não tenho a menor simpatia pelo Zelensky. Porque a Ucrânia, um dia antes da chegada do Lula, ou melhor, no próprio dia, o avião já tinha decolado, fez um ataque de drones no principal aeroporto de Moscou. Então, o Zelensky, ele agora fala do cessar-fogo, só que ele não tinha aceitado o cessar-fogo.
E fez esse ataque, tanto que os aeroportos de Moscou, são 3, se não me engano, foram todos fechados. Quando o avião do Lula chegou, um deles foi liberado. Então, vamos devagar na questão do que está acontecendo lá. Mas o Lula não precisava ter ido. É aquela viagem desnecessária, como foi a viagem do Bolsonaro para a Rússia dias antes da invasão. Totalmente desnecessária. Ah, fui negociar acordos, negocia depois. O bicho está pegando, a coisa está quente, não se mete nisso. O Brasil não tem que se meter nesse tipo de coisa, porque não tem nem soldado, nem batalhão médico para mandar. Então, resfria a cabeça, faz um comentário, faz uma nota oficial, mas fica quieto. É esse o grande problema da nossa diplomacia. O PT impregna a diplomacia brasileira com um papel ideológico. E eles são profissionais, contrariando a nossa história. E só para reforçar, viu, Roberto, aquilo que você está dizendo, e aproveitando o gancho do Rui Costa, ex-governador da Bahia, recentemente o atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que é do PT, disse num determinado momento, sugeriu que os eleitores de Jair Bolsonaro deveriam ser lançados na vala comum. Depois ele percebeu a gravidade do que disse, se desculpou e tal. Então é aquilo que você diz, não aprendem. Não, eles não aprendem. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que é do PT. Eles não aprendem. É inacreditável como eles cometem os mesmos erros que cometeram desde 2003, quando assumiram o poder. Ganharam a eleição em 2002, assumiram o poder. Os mesmos erros. As falcatruas, o aparelhamento da máquina, os desvios milionários, privilegiando órgãos, instituições sociais, exatamente. Colocando 7 secretárias para o Meneghelli no Sistema S, aparelhando tudo para os amigos, nada para os inimigos, comprando voto. É incrível como o PT não muda e jogando a sua história na lama. Eu tenho certeza que quem votou no Lula em 2002 esperava uma nova forma de fazer política. Sim. E pegou a pior forma de fazer política. Colocou Zé Sarney, Fernando Henrique, Itamar, todo mundo no chinelo. Lulinha, Paz e Amor. O Lulinha, Paz e Amor era 2002. um chefe de quadrilha. É inacreditável o que está acontecendo, Chico. Eles não aprendem com seus erros, mantêm aquelas narrativas de que a Lava Jato foi influência dos americanos, que queriam desvalorizar a Petrobras. Não foram eles que saquearam a Petrobras, saquearam os Correios. Se existia corrupção no governo Fernando Henrique, ela se tornou muito pior. O que ocorreu no governo Fernando Henrique, por exemplo, com os fundos de pensão, nem se compara ao aparelhamento que veio depois com o Guxiquem. Sim. Foi uma coisa absurda. Depois que criaram a Previc, cujos presidentes são, na sua maioria, egressos da Previ, que é o Fundo do Banco do Brasil, aí acabou de vez, porque antes era um corpo técnico do Ministério da Previdência na SPC, Secretaria de Previdência Complementar. Sim. Quando o Guxiquem assume com o Lula, cria-se logo depois a Previc, que era a superintendência, para, vamos igualar a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que cuida da previdência privada. Não tem uma investigação levada à frente pela Previc desde que ela foi criada. Então, não muda, não adianta. O que aconteceu no INSS é um exemplo disso. Já chegaram para saquear tudo e dividir o butim. É isso que eles fazem. É inacreditável como um partido não aprende com seus próprios erros. Lembrando que eles nunca fizeram meia-culpa do que aconteceu. Absolutamente. É a velha teoria. Você nega, depois desqualifica o denunciante e continua negando. Assim, exatamente. Roberto, peço sua licença, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para o último bloco do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 9 de maio, hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E, Roberto, tem um tema aqui que não podemos deixar de comentar, que é a questão do BRB, a compra do Banco Master, que a gente você vem falando com muita propriedade a respeito do tema. Mas agora a Justiça
proibiu, ainda bem, proibiu o BRB de assinar o contrato de compra com o Banco Master. Então já é alguma coisa, já há algum avanço, tá certo? Será que dessa vez? Porque também tem um detalhe, né? Um pequeno detalhe, apenas para complementar, não perder a oportunidade. A Alpine, aquela Escuderia que é patrocinada pelo BRB. Patrocinada pelo BRB, agora acabou de contratar, Roberto, um piloto argentino. O nosso Gabriel Bortolotto está lá, mas a Argentina eles contrataram. Olha, não que a Alpine seja melhor do que a Sauber, onde ele está. As duas são uma porcaria como equipe. Mas é o maior exemplo do que não tem sentido. Quer dizer, o BRB patrocina uma equipe que contrata um piloto da Argentina, a menos que o BRB vá abrir agência em Buenos Aires. Mas não tem nem agência aqui direito, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente já mostrou. Então, é inacreditável como esse tipo de coisa, o Ministério Público não quer saber, o Banco Central não fiscaliza, ninguém fala nada. Nem o Ministério Público do DF. Peraí, você está jogando tanto dinheiro em patrocínio, a troco do quê? Você está abrindo agência nova? Você está explorando um mercado novo? Não. Pois é. Você vai colocar um piloto, vai obrigar a Alpine a contratar um piloto brasileiro? Não é só, o Bortoleto já está na Sauber. Tem um outro menino, o Drogovic, que foi também campeão da Fórmula 2 e que está fazendo... Quer ser patrocinado por alguém, né? É piloto reserva e está buscando uma vaga. E aí a equipe patrocinada pelo BRB faz essa palhaçada. Contrata. Então, o que o BRB está fazendo lá? Agora, eu tenho muito... A justiça foi... Força, mas a justiça proibiu. Por outro lado. A justiça do DF. Isso, de assinatura do contrato de compra. Proibiu, paralisou a negociação. O problema é que isso vai para o TJDF. Bom. E a gente sabe que o judiciário brasileiro é o zero em vezeiro de ter os tribunais na mão do governador. Como isso é questão de honra para o governador ibanês, sim. A gente sabe que isso não pode acontecer. Ele vai fazer pressão total, porque é ele que nomeia os desembargadores do Tribunal de Justiça. Sim. Então é lógico que ele vai fazer pressão total em cima do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que a transação ocorra, porque o Banco Central simplesmente se omitiu. Muito pelo contrário, autorizou o Master a usar o dinheiro do fundo garantidor. De crédito. Então, e tinha que ter proibido. Porque aí a consequência era a quebra do banco. E ninguém vai comprar um banco quebrado. Então, o Banco Central teve duas coisas para fazer e não fez. Primeiro, paralisar a negociação. E segundo, negar o uso do fundo garantidor. E não fez nenhuma das duas coisas, o Galípolo. Então, o Galípolo tá se saindo assim, um cara sensacional, né? Não sei se ele, na verdade, foi contratado, não está recebendo salário e está jogando para o time adversário, porque jogar a Selic para mais de 14%... 14,75%, a maior taxa desde 2006. É criminoso isso. Desde 2006. É criminoso. O que ele está fazendo é sufocar a economia. E aumentando a dívida externa e interna em valores absurdos, Chico. É inacreditável o que eles estão fazendo. Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Mas, enfim. Roberto, nós ainda temos 5 minutinhos. Eu queria aproveitar esse finalzinho para falar um pouco de política e tal. E há uma novidade no cenário político, que foi a filiação do governador do Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Leite, ao PSD de Gilberto Kassab. Agora, isto com a finalidade clara de ser candidato, pelo menos pré-candidato à presidência da República em 2026. Né? Que o governador já disse isso. Agora, o PSD tem já um pré-candidato, que é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, também pré-candidato à presidência da República. E o próprio líder do partido, o ex-deputado Gilberto Kassab, já disse, claro, diversas vezes, que vai apoiar a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas se, eventualmente, o governador de São Paulo for candidato à presidência da República. Ou seja, há um embrólio aí agora envolvendo o PSD. Como é que você considera essa atitude do governador Luiz Eduardo Leite com relação ao PSD? O que o Kassab quer é bem claro. Ele quer ter um bom candidato a vice.
Ele não quer ter candidato à presidência. Kassab é muito esperto. Sim. Ele quer ter um bom. Ele tentou isso com o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Pacheco. Ele quer um bom candidato a vice. Tá. E aí, para isso, o que ele faz? O Eduardo Leite é um presidenciável de segundo time, que saindo poderia atrair esses votos, Sim. tirando o discurso da esquerda das minorias, Tá. de gênero. E aí você faz o quê? Você joga isso para o PSD, que vai negociar o vice. Você imagina, Tarcísio não sai a governador. Tá. Sai a presidente. Com a bênção do Bolsonaro. É a única condição dele sair. Se ele não tiver a bênção do Bolsonaro, ou a ordem do Bolsonaro, ele se lança novamente a governador. Vai para a reeleição. E aí, o que acontece? Nesse jogo, ele traz o Eduardo Leite para vice do Tarcísio, suaviza a candidatura do Tarcísio, esse viés bolsonarista, porque o Tarcísio saindo com o aval do Bolsonaro, ele não vai poder fazer esse jogo que ele faz de elogiar a justiça eleitoral num dia, no dia seguinte subir no palanque e dizer que o Bolsonaro está sendo perseguido porque a justiça eleitoral é uma fraude, elogia o Lula num dia, xinga o governo no outro dia no caminhão de som. Não dá para fazer isso. Ele vai ter que ser o candidato que vai bater até o fim. Aí ele tem um vice que suaviza essa imagem. Né? É homossexual, é um cara que sempre assumiu isso, é um cara que tem uma relação estável, é um cara que tem um comportamento impecável, embora eu acho que ele tenha sido precipitado em tirar o dele da reta na questão das enchentes no Rio Grande do Sul, por causa do afrouxamento da legislação ambiental do Estado, mas não foi, logicamente, o responsável direto por aquilo. É um cara que ninguém questiona o governo dele, não há escândalo financeiro, não há escândalo moral no governo dele. É um cara que tem uma imagem boa, é muito bem articulado, fala muito bem, Sim. se expressa muito bem e pode, portanto, suavizar a candidatura do Tarcísio, que vai ser obrigado a jogar duro. Sim. Então, esse tipo de coisa vai acabar acontecendo. Mas é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai vir depois. E tem uma coisa, Chico, que está me parecendo que estão colocando a importância do Bolsonaro num nível que o próprio Valdemar da Costa Neto está incomodado. Quando a gente fala do espectro de direita, a gente tem um Ronaldo Caiado, tem um Ratinho Júnior, que já fala como vice do Ronaldo Caiado. Ou até, eventualmente, como pré-candidato pelo PSD. Para depois negociar. Claro. Então, existe a direita sai dividida. No primeiro turno, vai sair dividida. Mas tenho a certeza. Segundo turno, direita contra direita, não vai ter. Não vai ter. Isso a gente sabe que não vai ter, não é assim que esse país vive. É a direita contra o Lula, ou seja quem for. É a esquerda contra a direita no segundo turno. Agora, do jeito que o PT está fazendo campanha eleitoral para o Bolsonaro, eu acho que vai ser amistoso. Muito bem, Roberto, vamos continuar acompanhando as movimentações no mundo político. Todo dia tem novidade, viu, Roberto? Todo dia. Muito bem, chegamos ao final, meus amigos. Eu agradeço muito a presença, a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, e agradeço especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.